Então, a gente teve, né, o psiquiatra, né, o Léo Carne, onde Exato. ele fez um estudo com 11 crianças que apresentavam problemas na interação, na comunicação e no comportamento. E, ao mesmo tempo, a gente teve também as pesquisas de Hans Asperger, que ele estudou um grupo diferente que tinha um desempenho melhor, né? Ele tinha um alto funcionamento, até um QI, muitas vezes, acima do considerado normal, mas que tinha também problemas na interação, problemas no comportamento. E eles descreveram o autismo, né? E até hoje a gente ainda revê e faz parte dos estudos, esses primeiros estudos iniciais, né? Que é de 1940. Né? E eles conseguiram descrever, né, o autismo, que hoje a gente continua ainda vendo as mesmas características, e o transtorno do espectro autista, a gente até utiliza esse termo, espectro autista, porque ele é um transtorno bem complexo. Ele vai de uma gravidade assim muito grande e ele vai de uma alta habilidade muito grande, né, de uma grande potencialidade, até mesmo um gênio, né, que a gente vê quando a gente descreve o Asperger, né, que ele tem o desenvolvimento normal, tem a fala, muitas vezes é uma fala assim mais rebuscada, mais pedante, mas que ele também tem os traços autísticos, tem as características autistas. Então, assim, é um transtorno bem desafiador, né, quando a gente vê na processo de diagnóstico, que é difícil porque ele tem a de, ao mesmo tempo, ser leve e, ao mesmo tempo, ser muito grave. E aí a gente pode remeter desde o período do diagnóstico, né? Que hoje em dia, Ivana, a gente até está com um diagnóstico melhor, mais rápido, né? Do que a gente vê assim há uns 10, 15, 20 anos atrás, né? Pela até a difusão do próprio autismo, aumentando os estudos na área, os profissionais da área, tanto da educação, da saúde, eles estão percebendo mais cedo as características, né? E aí, já falando de característica, as características do autismo, elas ficam mais presentes aos 2 anos de idade, né? Que começa a se perceber alguns traços autísticos, e aí é onde a família começa a ver que a criança está com um comportamento ou atrasado, ou um comportamento diferente daquele que é considerado dentro do padrão. E aí começa a busca pelo diagnóstico, né? Uma criança que brinca sozinho, né? Como a história, a criança está de cabeça baixa, brincando e brinca de uma maneira diferente. Eles gostam de sistematizar, de organizar. Muitas vezes eles organizam os brinquedinhos assim em fila, né? E preferem brincar sozinho, não gosta do toque, não gosta do abraço. Muitas vezes a família confunde com a surdez, porque a criança não atende a chamados, você chama pelo nome, ele não olha, então ele tem essa característica e muitas vezes diz, ele não está ouvindo, não está ouvindo, né? E aí são já características do próprio autismo em si. Aí, como eu estava falando na questão do diagnóstico, está mais precoce o diagnóstico, por volta dos 2 anos, eu já vi diagnóstico antes disso, né, por umas características ser mais fortes. Geralmente o diagnóstico também é mais fácil nos casos mais graves, né? Ele é mais fácil de você perceber. Né? Tem famílias que já têm uma sensibilidade, já conseguem perceber, tem outras que não percebem, tem outras ainda pior que não aceitam, né? Eu acho que é bem complicado a aceitação que você tem uma criança com alguma deficiência, né? Isso a gente fala em todo o contexto das deficiências, e esse atraso por busca do diagnóstico pode prejudicar a estimulação precoce, o tratamento e o acompanhamento terapêutico que a criança vai precisar. Aí a gente vê também que é mais difícil quando o espectro ele se apresenta de maneira mais leve, né? Como você já sabe a história do meu menino, né, o Davi, né? Eu sempre relato, a Maia trabalha com inclusão há 17 anos.
né? E ele tinha traços autísticos muito leves, assim, bem leve, que eu consigo perceber agora, porque após 2 anos de investigação, de muitos exames, a gente rodou Piauí, Ceará, fazendo exames, e não se chegava em nada. E quando a médica me disse assim, tem traços autísticos. Quando ela me disse traços autísticos, eu consegui perceber, eu fui buscando todo, fazendo aquela anamnese que a gente faz, buscando todo o histórico, né? E aí a gente consegue perceber, né, que realmente tem traços autísticos. E assim, é difícil o diagnóstico quando é um autismo bem leve, né, que tem apenas alguns traços. É tanto, Ivana, que tem adultos que são autistas e não sabem. Uhum. Tem, principalmente quando a gente fala no Asperger, né? Que é esse considerado autismo de alto funcionamento. Tem pessoas adultas que não sabem que são autistas. E que eles têm, sim, características, eles são bem sistemáticos, eles não gostam de tanta interação social, mas que você está convivendo, né? E por ser um grau leve, muitas vezes não percebe e não é diagnosticado. Muitas vezes descobre pelo filho ser autista, aí vai investigar a família, né, para ver se tem algum outro familiar com algum traço autístico, e às vezes descobre ou a mãe ou o pai que não foi diagnosticado. Então, Amaia, eu trouxe também, frente a esse conteúdo que você está apresentando, uma reflexão que ela é um tabu, tá? Mas eu peço permissão a você da gente poder dialogar sobre isso. Quando eu te convidei, foi justamente para a gente ter esse diálogo e falar das experiências, né? Ótimo. E nesse diálogo que a gente está aqui, nessa noite de hoje, a gente precisa falar sobre a morte do filho idealizado, Isso. né? Porque Filho quando você, perfeito, né? quando você fala da não aceitação, a gente fala do luto não autorizado. É importante a gente utilizar espaços como esse, Amaia, para disseminarmos informação de qualidade científica para a maior parte da população e principalmente para quem não tem condições de buscá-la, né, no âmbito particular. E muitas vezes falta no âmbito público. Aqui, nesse meio de comunicação, no Instagram, a gente consegue ter um alcance gigantesco de muitas pessoas. Então, existem dois tipos de morte, Amaia. É a morte concreta e a morte simbólica, né? A morte concreta é quando uma pessoa morre e desaparece para sempre. E a morte simbólica, eu acho que essa minha fala vai ajudar as pessoas a compreenderem outras questões, não só do autismo em si. Mas a morte simbólica ou a morte em vida, ela é uma ruptura que ocorre durante a vida do ser humano, né? E ela traz o mesmo processo da morte concreta, o luto. E, por exemplo, a morte simbólica é uma separação, a morte simbólica é uma perda de emprego, a morte simbólica é a aposentadoria, a morte simbólica é uma mudança de cidade, a morte simbólica é a morte do filho idealizado. Nós, principalmente, né, as mulheres, desde a infância, nós somos estimuladas a gerar, né? Nós somos estimuladas para a maternidade, mas nós somos estimuladas a gerar um filho perfeito, né? E quando acontece da gente se deparar, né, com aquelas mudanças, aquelas alterações, né, gera esse luto não autorizado. É o luto onde aquela mãe, aquele pai, ele não está autorizado a sofrer, né? É quando morre esse filho que foi idealizado. Surge dor, surge angústia, surge desespero, surge o medo, surge a tristeza, surge o luto. E nós precisamos aprender de uma vez por todas que não só no autismo, mas como nas outras deficiências e na vida como um todo, nós vivemos várias situações de luto não autorizado e isso gera um sofrimento psicológico, né, muito importante. E é um espaço como esse que a gente precisa falar, né? Então, assim, o filho, ele tá ali, né? O filho tá ali, mas ele não está com as características que a gente esperava.
né? Ele não tem os comportamentos que nós esperávamos. Então, vem a cobrança social para que nós aceitemos, amemos e cuidemos, né? E aí nós estamos, né? Quando eu falo nós, é porque a gente tem que se englobar, né, nessa situação. Então, a mãezinha, o paizinho da criança autista ou uma outra situação, um outro filho com alguma outra deficiência, ele vai ali estar na sua dor, na sua angústia, sentindo, né? Sentindo, poxa, eu não desejei, né? Mas eu estou me deparando com essa realidade. Isso gera muita angústia e muito sofrimento. E esse sofrimento, ele precisa de espaço. Ele precisa ser validado. Nós precisamos autorizar que o outro possa sofrer por aquilo que não aconteceu como o esperado, né? E nós, enquanto sociedade, nós precisamos de muito mais diálogos do que esse que nós estamos fazendo. Você está de parabéns por estar fazendo uma semana, sabe, brilhante. Você sabe, da minha correria, eu não estou conseguindo acompanhar você, porém, esses diálogos, eles precisam dar continuidade, porque ele não serve só para os pais do autista, ele serve para todos nós, porque existem diversos tipos de problema onde a sociedade fica cobrando a nossa aceitação, o amor, e não compreende que nós estamos ali, esses pais, essas mães, elas estão vivendo ali um luto. E o luto, ele traz todas as características de um luto concreto, o luto simbólico. Como, por exemplo, a negação, né? Estar na fase da negação, não aceitar a realidade. Então, dificulta esse tratamento. Quando você fala assim, Amaya, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Só que é aí onde entra os aspectos emocionais. É aí onde entra, né, a avaliação, o respeito, o acolhimento a esses pais que estão vivendo um luto do filho perfeito, né? E eles estão num processo de negação. E esse processo de negação, infelizmente, ele vai acabar atrapalhando no diagnóstico. Porque como eles estão negando a realidade, porque o que é que acontece, Amaya? Quando nós nos deparamos com um grande sofrimento, com uma realidade difícil de ser aceita, logo o nosso corpo desenvolve os mecanismos de defesa, porque a angústia é muito grande, entende? Então a gente tem que usar... A gente tem que utilizar um espaço como esse para falar sobre a dor, para falar sobre a angústia, né? Para falar sobre a negação, a não aceitação, né? Isso não significa que esse filho não vai ser amado posteriormente, mas aquele é um momento difícil, aquele momento de se deparar com aquela realidade, entende? Isso dificulta o tratamento, né? Dificulta o diagnóstico precoce, para que possa haver um tratamento logo nos anos iniciais, o quanto antes, para a gente não perder o time, né, do processo. Depois da fase da negação, a gente vem aí, não que essas fases, elas estejam aí acontecendo de uma maneira cronológica, compreende? Né? Elas podem acontecer em ordem aleatórias. Vem a fase da barganha. Qual é a fase da barganha, Maia? É a fase quando o pai, a mãe... depois que ele descobriu, que quando ele descobre, né, geralmente por estar na fase da negação e não aceitação, é meio tarde, aí ele vai passar agora eu vou cuidar, vou correr contra o tempo. Então ele gasta tudo, né, para poder cuidar daquele filho. E ninguém tem culpa de tudo isso. Ninguém tem culpa. O pai e a mãe, isso é o mais importante, eu acho que de ser dito, né, Amaya? Né? O pai e a mãe do autista, o familiar do autista, eles não têm culpa de ter negado. E eles não têm culpa de ter um filho autista. Isso também é importante de ser dito, porque esse sentimento de culpa, o sentimento de culpa, Maia, eu tenho certeza que você, assim como as mães que você conhece, né, da Amate e outras mães que você tem acesso na sua convivência, você sabe que o sentimento de culpa, na verdade, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Né? Valéria Castro, psicóloga, gosta de falar isso. Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Existem muitas cobranças em cima da mãe. Né? A mãe do autista, ela é mais cobrada ainda.
o pai do autista, ele é mais cobrado ainda. Então, ele chega nesse momento de se questionar e se culpar. E ele encontra profissionais que não são qualificados, não compreendem o autismo e chegam a culpá-los, culpabilizá-los, perguntar o que foi que eles fizeram durante a gestação, né? Muitas coisas acontecem. O que nós precisamos durante esse processo é validar a dor, validar a angústia, validar o mal-estar, validar todos esses sentimentos, né, que a mãe e o pai estão sentindo quando eles estão ali naquele processo de encarar a realidade do diagnóstico do autista. A gente percebe, tem muita literatura sobre isso, muito estudo que fala desse momento, né, da não aceitação, né, dessa pressão de um filho ideal, né, quando a gente está grávida, né, nós mulheres, a gente idealiza tudo. Às vezes a gente até coloca nossos sonhos para que os filhos possam estar realizando. E no momento que se descobre que tem uma deficiência, parece que tudo que tinha planejado, né, não vai mais conseguir, aí de repente você tem que mudar os sonhos, né, a criança não é aquela, e você começa a pensar no preconceito que você vai viver, que a sociedade impõe, né? Muitas vezes busca-se um culpado, né, o marido e a esposa, a culpa é sua porque na sua família tem, a culpa é sua porque você não fez um pré-natal, a culpa é isso, e assim, ficam nessa discussão de não aceitação e busca-se de um culpado, que não existe um culpado. Mas esse processo, eu ainda acrescento, que é em relação a todo o contexto histórico, quando a gente estuda a história da pessoa com deficiência, né, desde os primórdios, o deficiente chegava numa família, ela era colocado como quem era um castigo de Deus, né? A família fez um pecado muito grande, e aí, assim, é absurdo, mas é ocorrido, né? Tem frases do tipo assim, Amaya, eu já ouvi frases assim, é a cruz que Deus colocou para você carregar. Isso. Aí tem ainda esse contexto histórico que ainda está presente no dia a dia, e isso se manifesta até de forma inconsciente na população, na cultura, né, na nossa sociedade. E aí fica essa pressão da família e não se busca, né, um acompanhamento. Eu conheço várias pessoas, né, que a gente percebe que a criança tem características. Quando eu vejo, eu falo. Eu não falo diretamente, eu estou vendo que ele é autista. Eu digo, ele tem traços. Por que é que você não procura um profissional da saúde? Né? Está com atraso de linguagem. É bom verificar o que é. Né? A gente orienta. Né? Muitas vezes, essa orientação chega quando a criança está na escola, né? Que você percebe nitidamente, né? Principalmente antes, que o diagnóstico era mais difícil, era mais demorado. Eram as professoras que percebiam algo errado, né? E hoje a gente consegue, né, como a gente já falou, a gente consegue perceber isso mais rápido. Mas a não aceitação da família dificulta esse processo. E é uma etapa normal da aceitação, da culpa e da busca pelas terapias, pelo acompanhamento. Eu acho que o que foi diferente na minha experiência, como eu já tinha muito tempo que eu trabalhava com inclusão, eu não passei por essas etapas de culpa, né, de não aceitação, né? Eu acho que eu digo a Deus me preparou esse momento muito bem, né? Nós não buscamos o culpado. Eu, na verdade, eu fiquei feliz porque eu via que tinha algo errado. Eu digo, poxa, o que é? Você ficou feliz de descobrir, né? De descobrir, porque quando você tem o diagnóstico, você sabe o que fazer, você vai direcionar. Você vai direto ao ponto. Aí o que dificultou, falando na minha experiência, é porque o autismo ele vem também com outras comorbidades, né? Seja o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, seja uma dislexia, e aqui no caso é o transtorno opositor desafiador, né? Para quem não conhece, a sigla é o TOD, né? É um transtorno bem agressivo. Eu acho mais difícil de lidar do que o próprio autismo, né? Aqui é um autismo leve, né? Eu acho tranquilo. Agora, esse danado desse TOD, a criança não sabe agir diante de frustrações. Aí como é que a mãe fica? Eu não posso impedir de meu filho ter uma frustração. É normal na vida do ser humano as frustrações.
Então, frustrações simples, brincando com o balão espoca, natural o balão espocar. Então, já começa uma agressividade, uma crise muito grande. É um celular que está brincando e o celular descarrega. Então, já é outro motivo, né, de jogar o celular no chão e quebrar, porque ele não queria. E por mais que você oriente, bota na tomada, ele vai descarregar. Mas é uma coisa que a criança não consegue controlar. Aí, junto com a frustração, vem a vingança, quer se vingar de todo mundo, não aceita os erros, sempre há um culpado. Aí um ponto interessante, que foi o primeiro ponto que a neuropediatra pegou para investigar a possibilidade do autismo, é porque ele tinha um hiperfoco muito grande num gato que ele tem de estimação, né? Que é o Ben 10, né? Ele chama de Ben. Tudo que você fala, ou era culpa do Ben, ou estava o Ben 10 na história. E aí eu cheguei para a neuropediatra e disse assim, ó, ele tem um texto, aí a palavra que eu utilizei. Eu disse que era um desvio de contexto. E até então eu não desconfiava do autismo. Eu já tinha olhado, será que é autista? Mas eu não percebia a característica. Mas quando eu falei, e a neuro também pôde perceber, que tudo que ele falava, primeiro ele falava no gato, né? E aí a neuro disse assim, isso é um hiperfoco. Quando ela falou um hiperfoco, eu digo, poxa, autismo. Né? Porque o autista tem o hiperfoco, mas geralmente o que é que eu via? O hiperfoco para música, né? Um instrumento musical para cantar, um hiperfoco para habilidades matemáticas, linguagem. E eu não tinha conhecimento que o hiperfoco podia ser uma fixação de um animal de estimação. Aí eu pensava, não, é um desvio de contexto. E eu dizia, olha, eu não aguento mais, porque tudo ele fala no gato. E aí, quando ela falou nesse hiperfoco, foi que eu comecei a buscar características do autismo. E aí a gente foi conseguindo traçar o diagnóstico. E, por último, faltavam as estereotipias. As estereotipias é aquele movimento repetitivo, que ele tem ou esse movimento para frente e para trás, que ele é muito comum, ou esse movimento com a mão. E até então ele não apresentava. E eu ficava, mas doutora, o TOD, eu estou estudando toda a literatura que eu vejo, o TOD só é uma comorbidade de alguma coisa. Então, muito bem, Amaya. E aí ela dizia, não se preocupe, porque vai aparecer. A gente vai investigando, observava. Eu filmava momentos de crise para poder levar até ela, para auxiliar no diagnóstico. Eu tinha um caderninho de anotações de características que eu percebia, né, do que ele fazia. E aí, por esse transtorno opositor ser bem agressivo, eu já tomei faca da mão dele em momentos de crise. Né? Por esse transtorno opositor, ele é bem agressivo mesmo. E aí, esse TOD atrapalhou bastante no diagnóstico do autismo em si. Aí foi quando, agora nesse período de pandemia, começou a aparecer as estereotipias. Ele começou, né, sempre que ele estava feliz com alguma coisa, que ele ganhava algo, ele fazia esse movimento. Eu digo, olha aí a estereotipia aparecendo. E aí, fazendo uma consulta por telemedicina, né, eu relatei, aí a gente conseguiu fechar o diagnóstico. Veja só, 9 anos de idade foi que a gente conseguiu fechar o diagnóstico. Né? Aí, por esse contato meu que eu já tenho de inclusão há muito tempo, pelo menos, eu não consegui identificar esse momento de luto, esse momento de negação. Já meu marido, ele já tinha uma certa negação. Ah, ele é mimado, você está mimando. A culpa é sua porque você está mimando demais. É aquela velha história, falta de taca. Né? E aí as famílias, às vezes, também, ah, mas o Davi não tem nada, ele não tem cara de autista. Eu digo, sim, qual a cara de autista, né? É verdade, Amaya. Que bom. E aí, Amaya, a experiência é de você já ter muita experiência, de você me ouvindo, Amaya? Tô ouvindo. Pronto, voltou. Voltei. Que bom. E essa tua fala, ela traz duas questões que eu acho que é importante já a gente aproveitar para falar, que é o fato da AMAT,
né? A AMAT vai fazer com que esses pais e mães, né, colaboradores, né, e profissionais, eles terão, né, um futuro bem próximo, né, logo, logo, um local onde eles estarão podendo passar informações como essa que você está passando para a população, para quem está nos acompanhando hoje, que é de extrema importância para quem já está desconfiado, né? E nós teremos esse local para poder estar passando essas informações. Então, para você, né? Você é uma pessoa com muita informação e mesmo assim, né? Você teve dificuldade de ver. Imagine, né? Imagine aquela parcela da população que não tem essa informação. Então, a tua fala me remeteu a gente lembrar a população que logo, logo, né? A AMAT vai estar divulgando um local onde estará tendo orientações para os pais, principalmente, a gente contribuir, né, com relação ao diagnóstico precoce, né, das crianças autistas. Uma outra questão que me traz na tua fala é sobre o estresse, porque preparando a nossa live, eu entrei em contato com uma pesquisa que com certeza você já deve conhecer. Você já sente isso, né? Mas é uma pesquisa de 2018, de 25 de setembro de 2018, que fala que o estresse de mães e pais de autistas, ele é comparado com o estresse de soldados combatentes. Você já tinha visto essa pesquisa? Olá! Boa noite! Você já conhecia, Maia, essa pesquisa? Oi, princesa! Que linda! É sua fã, viu? Oh, que bom, que bom. Fico feliz por isso. Então, aqui no estudo fala que o nível de estresse em mães de pessoas com autismo assemelha-se ao estresse crônico apresentado por soldados combatentes. Isso precisa ser divulgado para a população, porque nos nossos ambientes de trabalho, nos espaços sociais, as pessoas precisam entender que o tratamento para com os pais dos autistas precisa ser diferenciado. Ele vive nesse estresse crônico aqui, tá? De acordo com a pesquisa, mães que convivem com o autismo dos seus filhos, elas empenham 2 horas a mais do dia delas em cuidados do que as mães, né, com os filhos, né, com as outras crianças sem a síndrome, né? E elas têm mais interrupção no trabalho. Nós estamos vendo isso aqui em tempo real. No momento que eu estou aqui falando com a Maia, né, ó, ela gerencia bem a situação, mas de vez em quando ela olha para o menino, ela olha para o filho. Não é verdade? Então, assim, eu quero elencar algumas questões, né? Esse estresse se deve ao quê? Ele se deve a esse constante alerta. Quais são os alertas? Você falou muitos deles, né? O alerta para interpretar o filho sem que haja necessariamente uma emissão verbal. Nesse momento você está fazendo esse alerta para ele sem uma emissão verbal, né? Mas você está aqui, né? Sua atenção ela não fica totalmente concentrada, ela fica dispersa, né? E isso vai causando estresse, né? O alerta para evitar possíveis crises ou lidar com essas crises. Então, a mãe e o pai do autista ficam em alerta constante por conta disso. Alerta para uma seletividade alimentar e necessidade nutricional do filho. Inclusive, eu quero falar aqui para todo mundo que o dia de hoje, na nossa live, né, a Maia, teria eu, a Maia e a Andreisa Rodrigues falando sobre a importância da alimentação para o autista. Né? Infelizmente, a Andreisa está com uma situação na família de saúde e eu estou aqui torcendo para que tudo dê certo, né, com ela, mas gostaria muito de dizer para vocês que no futuro próximo a gente vai estar podendo resgatar essas pessoas maravilhosas que eu convidei para as lives e elas não puderam estar conosco no dia de hoje. Mas é importante, né, Amaya, a gente reservar um tempo só para falar da alimentação para o autista, né? Mas é outro alerta, né? É outro alerta. Um outro alerta que eleva esse estresse é o alerta para compreender alguma dor, algum incômodo do autista, né? Já que eles não conseguem comunicar muito bem, alguns deles, os seus sintomas, né? Apenas eles mudam o comportamento. Um outro alerta para os pais dos autistas é sobre o resultado das terapias, né? Se levanta muita expectativa sobre as terapias dos autistas.
O outro alerta é o alerta para o treino do toalete, de ir ao banheiro. Não é verdade, Amaia? Isso. Grande parte, uma boa parte precisa de fraldas, né? Tem um alerta para a questão dos bombardeios sensoriais, dependendo dos lugares que a pessoa estiver, né, que os pais estiverem com seu filho autista. O alerta para as regras sociais, né, como não tirar a roupa em lugar público, por exemplo, né? Exatamente. Enfim, são vários comportamentos que deixam esses pais em alerta o tempo inteiro. Então, a sua fala me trouxe essa questão que a gente precisa dizer. E tem 3 fases, viu, de alerta, que é a fase 1, onde o organismo está lutando, enfrentando, ou ele foge, frente a uma ameaça constante, ou ele luta, ou ele foge. A gente vem para a segunda fase de estresse, que é a fase da resistência, Maia. É a tentativa de... O organismo, ele fica... Nós, enquanto seres humanos, os pais dos autistas, eles tentam se adaptar, né? Eles tentam se adaptar à situação, à realidade. Mas chega um momento de desgaste muito grande. E aí, nesse momento, vem a fase da resistência, né? Nessas situações de estresse. Depois, a terceira fase é a fase da exaustão, né? De tanto esses pais lançarem mão de energia, de estratégias, né, para lidar com seus filhos autistas, o seu corpo ele acaba exaurindo as suas forças e entra, de fato, no exauste aí significativo que pode levar esse pai ou essa mãe a uma situação de acamamento, né? De ficar acamado. Pode acontecer. Até uma depressão, né? Você falando nesses momentos, eu me vejo em várias situações nesses 3 momentos, né? E até presenciou, né? Quando eu vejo que vai acontecer alguma coisa, eu já vou, né? Para evitar uma crise, para evitar até mesmo uma agressão física que ele possa vir e fazer em alguém, né? E é que o meu é considerado leve, eu já peguei várias situações. Quando eu estou trabalhando, eu já recebi a Maio da Vida aqui na escola. Venha para cá, e aí você já vai assim, com medo, abandona tudo que você está fazendo, aí você vai, né? Tem todo um alerta, né? Quando ele está brincando, você fica prestando atenção que ele não vai ter uma crise. Aí as crises que eu falo é mais relacionada ao transtorno opositor desafiador, que é Sim. assim, bem mais forte. Mas a gente percebe em outras crianças também, aqueles autistas que são averbais, que eles, mudança de rotina, uma pessoa diferente, um ambiente com muita gente, eles já ficam em alerta, eles aumentam as estereotipias. Então, assim, é um ambiente com muito ruído. Para você ter uma ideia, a mãe ligar um liquidificador em casa, a criança autista ela já não aguenta, ela raspita. E aí, assim, é todo um alerta. É quando você vai ligar o liquidificador, você já avisa ou já tira a criança de perto, já para que ela diminua essa questão que ele vai ficar mais agitado. E, assim, é um ponto que a gente precisa muito estar discutindo, é o apoio familiar, um apoio psicológico, é terapia familiar. Né? É tanto a gente da AMAT, a gente tem muita troca de experiência, né? A gente tem as amigas mais experientes que descobriram o autismo mais rápido, a Ana Paula que tem duas crianças autistas, a Dalila, e a gente sempre troca essas experiências, a Kika também, aí a gente sempre troca essas experiências e a gente busca o apoio uma nas outras, né? E é isso que a gente quer fazer enquanto associação, que todas as famílias, ou que estão nesse processo de diagnóstico, ou que já sabem que a criança tem autismo, que ela sabe onde buscar essa informação e que sabe que tenha esse apoio. Eu acho que essa troca nossa de experiência, ela auxilia bastante, ela apoia bastante. Ao mesmo tempo, às vezes, eu participo de um grupo de TOD, que eu vejo tanto depoimento que eu fico até triste de estar ouvindo tanto depoimento, né? De situações assim que acontecem bem grave, que a gente se coloca no lugar da outra mãe e a gente fica com medo que isso ocorra. Então a gente está num abalo emocional muito grande que chega no ponto que a gente explode, né? A gente cai em pranto, de choro, a gente não quer sair de algum lugar para poder você se acalmar.
né? E conseguir realmente um acompanhamento melhor para o seu filho. E a criança percebe muitas vezes quando a mãe está dessa forma, e isso pode estar prejudicando também, né, a criança. E outro ponto, Ivana, que ocorre não só na família que tem um autismo, mas em outra deficiência, é a separação dos pais. Sim. Muitas vezes o casal se afasta, é muita terapia, é muito gasto, até a gente que tem um emprego bom, que a gente sente a parte financeira, né? A gente sai daqui para Teresina para buscar um neuropediatra, sai daqui para Teresina para buscar um exame específico. Eu já cheguei a fazer exame genético muito caro, que nem um plano de saúde cobria, né? Você chegava, divide em quantas vezes? Não, não divide, é totalmente à vista. Eu digo, poxa, né? Então, assim, tem todos esses abalos também, que muitas vezes a relação não se sustenta. Conheço várias famílias que se separaram por não conseguir e não saber reagir diante da deficiência do filho. E isso principalmente quando as deficiências mais graves, mais severas, ou quando a família é mais carente, que não consegue nenhum tipo de apoio, né? Até para comprar medicação, às vezes é difícil. E até pelo aquele ponto que nós estamos falando, por buscar-se um culpado. Aí muitas vezes vamos falar que geralmente é a mãe que fica com a criança, o marido deixa porque a culpa é dela, né? Ela que recebe a culpa de alguma coisa, né? E aí tem essa pressão e a gente precisa de apoio, né? Apoio psicológico, de terapias, e muitas vezes a gente não faz porque o filho é a prioridade, é ele que está precisando, ele que precisa de uma terapia ocupacional, de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, precisa da medicação, tem medicação que é muito cara, né? E aí fica toda essa pressão em cima da família, e a família tem que ter uma base muito sólida e tem que ter um acompanhamento também terapêutico, né? Inclusive, né, vocês viram aqui, Maria Luísa, a pressão em cima do irmão, né? Muitas vezes parece que a gente dá mais atenção para a criança deficiente, para a criança autista, né? Aí eu busco explicar, não, seu irmão precisa de uma atenção a mais da mãe, porque senão vai ser assim, 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 mas muitas vezes para a criança é difícil compreender, né? E aí ela também está precisando de terapias. E pelo transtorno opositor, ele tem um foco da vingança, que é a irmã, é o pai, às vezes é comigo, eu não quero você para minha mãe, eu não quero uma irmã, né? Então fica uma pressão em cima de uma criança que ela muitas vezes não compreende. Aí a família toda precisa de terapias, né? É verdade. Na verdade, Amaya, como eu disse no dia da fundação da Amati, é, é toda uma estrutura familiar e ela não está compreendida só entre a mãe, Não, o pai e os não. irmãos. Outras pessoas estão no entorno dessa dinâmica e elas precisam de compreensão de toda a sociedade e elas precisam de acompanhamento, de acolhimento, né? Porque todos vão sentir o impacto. Todos vão sentir, uns mais diretamente, outros indiretamente. Não vamos esquecer também de lembrar das escolas, né, que a gente precisa muito sensibilizar as escolas, os outros pais e mães das outras crianças. Né? Tem uma situação que aconteceu num outro país, né, onde várias mães se juntaram, fizeram um abaixo-assinado para tirar uma criança autista de sala de aula. Isso Então, assim, acontece em todo lugar. pois é, a gente precisa muito também usar esses espaços para falar sobre isso, para sensibilizar, né, as outras mães e os outros pais. Por isso que é tão importante a gente fazer esse movimento, mas que esse movimento ele continue, que ele seja contínuo e que nós saibamos utilizar o espaço da Amati aqui em São Raimundo Nonato e não só o cuidado com relação ao autista, né, mas o cuidado com relação aos seus familiares, né, e principalmente aos seus pais. Eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas agora, tá bom, Amaya? Vou ativar os comentários. Aí um ponto que você falou sobre alimentação, é bem comum no autismo ter alguma alergia, alguma tolerância ou uma seletividade, né? Eles tendem a comer certa coisa e não quer mudar, né? O meu tinha isso, e aí eu dizia, e as pessoas falavam, não, mas é uma preferência.
né? Mas era assim, era demais. Ele queria comer a mesma coisa manhã, tarde, de noite, não queria outra coisa. Eu digo, poxa, só isso, o menino come outra coisa, não quer. Aí vem essa seletividade alimentar. Além de outras alergias que você tem que ter o cuidado do que você está dando para a criança comer, que isso pode estar causando alguma reação, né? Agravar mais ainda a criança. E aí precisa realmente essa discussão também. Aí, em relação à escola, aqui a gente tem o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que eu também faço parte, né? Eu estou envolvida em tudo que é inclusão. E aí a gente já chegou denúncias de pais que escola não aceitaram a criança deficiente. Nós já tivemos um caso de uma criança autista que ela procurou várias escolas e não tinha nenhuma que dissesse não aceita. Às vezes ligava, eu tenho uma criança de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, tem vaga? Tem. A família não vai esconder que tem um laudo. É uma criança autista, de repente a vaga sumia. Né? Não tem vaga, é autista, que série é? Segundo ano não, tá cheio. Né? Então, assim, a gente tem sempre isso, às vezes a gente recorre ao Ministério Público, porque a criança tem direito de estudar. Aí um ponto em relação à escola, que a gente até comentou hoje na live da segunda semana da acessibilidade, é que as crianças deficientes elas não podem estar de fora do ensino remoto. Né? Nós estamos num momento que precisa desse ensino remoto. E não é o melhor, mas a gente precisa continuar esse processo de educação. E aí a forma que a gente tem, no momento, é as aulas remotas. E como é que está a criança com deficiência? Criança autista? Eu estou vendo criança autista que não estão participando de forma nenhuma. Né? E houve uma regressão muito grande, né, Amaya? Isso, aí vem a regressão, vem o atraso, né? Aquelas habilidades que estavam sendo desenvolvidas, aí já vai atrasando. Né? É uma situação difícil para todos de uma forma geral, né? Para todas as crianças. Muitas crianças nem entendem realmente o que é que está acontecendo. E muitos deficientes também não entendem. Né? Mas a gente precisa estar discutindo de que forma a gente vai estar trabalhando. Mas a gente tem pontos muito positivos aqui nas escolas. A gente tem escola que as crianças deficientes elas são bem aceitas, são bem trabalhadas, são bem estimuladas. A escola de meus meninos, eu não tenho o que reclamar, o Davi foi bem aceito, né? Ele é bem trabalhado, a professora procura meios de incluir ele, né? Mesmo nos momentos de crise, eles sabem conduzir. Né? Eu falei, a escola me ligou. Ela já teve vários momentos que a escola conseguiu conduzir. Né? Teve apenas um momento que ela disse, Maia, foi o jeito de chamar, porque foi uma crise bem mais forte, e aí eu prometi ele que ia te ligar e que você ia levar ele para casa. Né? Foi o único momento que eu fui na escola. Né? Ele estudou 2, 3 anos lá, e esse foi o único momento. E aí a gente tem, né, pontos positivos, mas que tem muitos aspectos a ser melhorado, né? Principalmente nesse contexto de inclusão, não só da aceitação, porque muitas vezes a escola é inclusiva porque aceitou o aluno. Não, a escola é inclusiva porque ela aceitou, porque ela conseguiu a permanência do aluno até o final do ano e que ela conseguiu desenvolver algumas habilidades na criança. Muito bom, Amaya. Eu vou colocar aqui algumas questões. Primeiro, agradecer a cada um de vocês pela presença. Oi, Valé, falei de você aqui na live. Oi, Tivete, Antonieta. A Dejaine, oi, Dejaine, tudo bem? Ela falou o seguinte: a criança autista deve sim ser inserida nas escolas, mas ainda falta capacitação dos gestores e professores e alunos para lidar com um possível momento de crise. Né? É verdade, Dejaine. A gente está aqui tentando auxiliar, não é, Amaya? Vamos deixar vários conteúdos aí nas nossas redes sociais para que a gente possa, de alguma forma, auxiliar, né? Oi, meu amor, pode falar. Sobre a capacitação, é um dos pontos que a gente vem discutindo enquanto a AMAD, né? A gente até falar um pouco da Associação de Autismo. A gente fundou, né, dia 29 de agosto, a Associação dos Amigos de Autistas de todo o território da Serra da Capivara, e a gente já fez algumas buscas de apoio do governo, né? A gente até recebeu a resposta daquele ofício que foi encaminhado por Karnak, né, ao governador,
Pois é, eu fiquei tão feliz quando a Marta da CID me ligou. Aí ela disse, mãe, Eba! aí eu recebi aqui um ofício de vocês do Karnak. Aí eu digo, já chegou aí? Já, tudo que chega, o governador encaminha para a gente. Olha meu Aí já sorriso de um lado para outro. E aí já era ela para agendar a capacitação. Né? Que Como a gente máximo. pediu a capacitação dos profissionais, tanto da saúde como da educação, aí ela já nos deu um retorno positivo Não pelo cenário. esquece dos da assistência social, viu? E não tá anotado. E Não esqueça. por conta da pandemia, e a gente quer reunir um número grande de profissionais para estar participando dessa formação, a gente combinou para o ano que vem, né, que a gente vai estar numa situação melhor, né, com fé em Deus vai dar certo. E aí a gente já tem esse retorno da capacitação, um retorno da implantação da sala de recursos. Fiquei tão feliz, eles já vão estar fazendo, né, a tramitação de indicar uma sala para nós. E outros pontos, ela me repassou algumas orientações do como a gente proceder para a gente conseguir aqueles outros pontos, né? Inclusive, ela deu orientações sobre o centro odontológico, né? Que a gente já vai buscar, né, essa implantação, que é outro ponto que a gente tem, né? Muitas vezes o deficiente, não só o autista mais grave, eles não deixam o profissional, né? Principalmente dentista, que é ruim para nós, ninguém gosta, né? E aí a criança autista não deixa, aí geralmente precisa sedar a criança, anestesiar para ela dormir, né? E aí tem os riscos e a gente precisa realmente de um local específico para isso. Aí a gente também tem como meta, né? É como eu falei para a Marta, eu digo, Marta, nós fizemos solicitações de curto, médio e longo E prazo. longo prazo. Porque como a gente já tinha essa oportunidade de fazer essa solicitação, a gente já fez toda essa solicitação nesses três aspectos, né? Aquilo que pode ser mais rápido e aquilo que vai levar um certo tempo para a gente conseguir, né? Porque a gente já tem metas, a gente tem tantas ações, tantas metas, que a gente está fazendo o que pode ser feito de forma não presencial, mas que a gente já tem um plano de ação muito bom para quando a gente puder realmente estar no presencial. Executar. Com certeza. Vou colocar aqui mais comentários. Oi, Mazô. A Valéria, vocês são maravilhosas. Um diálogo necessário de quem tem respaldo. Obrigada, Valéria. O Mazô de Castro falou, parabéns pelo belo tema de hoje. Oi, Valquíria. Né? A Valéria novamente parabenizou. A Luciália falou assim, um ótimo tema. E a Dejaine, fico feliz com essa iniciativa. Parabéns, precisamos de mais iniciativa como essa. É só o começo, né, Amaia? Nós temos né? muito trabalho. Muito trabalho pela frente. A gente tem, Ivana, uma equipe muito boa, né? E é uma associação, ela é toda voluntária. E a gente está com muitos voluntários. Eu recebo mensagem de profissionais de Teresina, né? Dizendo, vocês podem contar comigo, né? O que eu puder ajudar, nós estamos dando apoio. E a gente está bem confiante que a gente vai, sim, conseguir fazer um belo trabalho com as pessoas autistas aqui da cidade. Né? Que a gente e com as suas famílias. E com as suas famílias. Com certeza. Esse é um compromisso meu. Esse é um compromisso meu com as suas famílias. E assim, a gente tem essa equipe de profissionais e quando a gente tiver a nossa sede, quando a gente tiver o apoio presencial, a gente vai estar fazendo muitas ações. Aí um ponto interessante, né, aproveitando aqui a oportunidade, a AMAT, ela está com levantamento do número de crianças, de pessoas autistas, vamos dizer pessoas autistas, para a gente saber onde estão essas pessoas autistas, quantas são. A gente não tem um censo ainda do número de autismo. São Raimundo não tem um dado específico de quantas pessoas autistas tem. O que a gente tem é um censo que 11% da população tem alguma deficiência, que dá mais de 3.000 pessoas com deficiências na cidade. Mas a gente não tem um dado específico relacionado ao número de autismo.
E aí a gente está fazendo um pré-cadastro. O pré-cadastro inicial já tem mais de 50 pessoas cadastradas. Aí eu gosto de relatar para você. Não tem nenhum mês, né, Amaya? Não tem nenhum mês. Não tem nenhum mês. Em 2 dias de divulgação, nós conseguimos 30 cadastros. E nós estamos com 50, 55 cadastros. E aí nós estamos buscando, porque a gente quer saber onde estão essas. E muitas mães já procuram que eu o cadastro, mas meu filho está no processo de diagnóstico, ele tem muitas características. Então, a gente tem um número muito grande. Aí tem pessoas que dizem, Maia, por que de repente tem muito autista na cidade? Eu digo, não é de repente. É porque agora se consegue o diagnóstico, aí a gente volta na questão do diagnóstico. Agora a gente consegue buscar um diagnóstico mais fácil, mais rápido. Né? E aí a gente tem esse número de pessoas que estão precisando de apoio, estão precisando de um acompanhamento, né? E a associação, eu considero, eu sempre falo, é um marco na inclusão de São Raimundo Nonato. Olha que eu trabalho com inclusão há mais de 17 anos e eu já ajudei a fundar, sou voluntária de outras associações, né? A de cego, a de deficiente físico, mas eu sinto que na AMA, por um maior, vai ser bem, a atuação vai ser bem melhor, a gente apoio maior, e eu estou bem confiante. E a gente pretende, né, a gente tem até um terreno doado pela prefeitura anterior, umas gestões anteriores, que a associação de cego tem um terreno. E a gente pretende, nesse terreno, a gente já firmou uma parceria com a Associação de Cego e a Associação de Autistas, para a gente fazer uma construção de uma sede. Depois a gente vai estar fazendo campanhas para arrecadar dinheiro, materiais para essa construção, para a gente fazer um centro de atendimento especializado para todos os deficientes. Nós não vamos fechar só no autismo, só nas pessoas cegas, não. A gente pensa no coletivo de todas as pessoas com deficiência. Né? E a gente precisa desse apoio, a gente precisa que os profissionais se capacitem, né? E a gente está muito feliz que vai dar certo. Né? Vai, já deu certo. Já deu, né? Vamos pensar muito positivo. Já deu certo. Tem a pergunta da Dejaine, que ela está perguntando como é que faz para ter acesso ao cadastro. Certo. O cadastro está disponível no Instagram da Amati. Lá tem o link que a pessoa clica e já vai direto no cadastro. O cadastro é bem simples, é só o nome do autista, os pais, o e-mail e a cidade. Há um ponto que eu ia falar, acabei passando e vou voltar nesse ponto, que a região é tão carente assim, de um apoio em relação ao deficiente, que nós temos cadastro de pessoas autistas de Acauã. Gente, Acauã é perto do Pernambuco, já de Petrolina, né? Essa região, não só o território da Serra da Capivara, mas essa região como um todo, é carente de apoio e de políticas públicas voltadas para a inclusão. Né? Então, a AMA ela vem com esse suporte, não só ao território, mas a todas as cidades que nos procurarem, a gente vai sim estar dando apoio, a gente vai sim estar dando suporte. Aí, para fazer o cadastro, quem conhecer algum autista ou algum familiar, orienta a buscar o Instagram da Amati, que lá tem o link para cadastro, lá tem meu contato, tem o contato de toda a diretoria, que vocês podem estar buscando e orientando as famílias. Muita família buscando orientações. E como a gente está nesse período de distanciamento social, as primeiras ações da associação vai ser nesse sentido. Tanto fazer essa busca ativa das pessoas com autismo de todo o território, como já iniciar essas orientações e essas informações. Quando a gente voltar em um momento presencial, a gente vai buscar apoios de profissionais de atendimento, a gente vai buscar outras ações mais efetivas. Muito bem, Amaya, é isso. Tá todo mundo parabenizando aqui, parabenizando o seu trabalho, né? E desejando muitas realizações. O
Arrasou. Acabamos de ganhar mais um Quero ser um voluntário. voluntário, vou querer sim, viu, Mazô? Olha, eu vou te Com... colocar no grupo. Que coisa legal. Quero ser um voluntário. A Obrigada, gente tá Mazô. tendo muito apoio, né? Nós estamos muito felizes. Onde a gente passa, a gente tem, né, esse apoio. A gente fica muito feliz, porque a gente precisa de apoio, né? Como você falou, a família, as Sim. crianças autistas. A gente precisa de ter essa empatia, colocando no lugar do outro, né? Quantas vezes nós, mães, fomos julgadas? Ah, seu filho é isso, é birra, é mimado, né? E não é Oh, oh. Infelizmente, a Maia tá acabando a nossa live, o tempo tá esgotando. Eu só quero te parabenizar e te agradecer, tá? Príncipe tá bom. lindo, um beijo. Um beijo, meu amor. Boa Tchau, noite, beijo. Amaia. Foi Boa noite, maravilhosa a sua obrigada. explanação, essa experiência com você. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente, pela participação de cada um de vocês, de cada uma de vocês.